Um dia histórico, um dia mágico, um dia para a eternidade. Assim podemos definir Flamengo 6, Vasco 1, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, Mayara, o que você achou? O Flamengo foi, vamos dizer assim, foi o melhor jogo do Flamengo do Tite por muito. Não só desse ano, mas da era Tite. A vitória do Flamengo contra o Vasco para história e pode mudar os rumos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Um time que vem melhorando nos últimos jogos, tanto que venceu as últimas 5 partidas. Mas a partida contra o Vasco é para ser colocada numa posição, num localzinho assim bonitinho, pra gente que é flamenguista sempre lembrar dessa vitória maravilhosa que o Flamengo teve. Porque o Flamengo nem começou tão bem o jogo. O Vasco foi melhor no começo do jogo, 20, 25 minutos. Acho que 25 minutos o Vasco foi melhor. O Vasco criou, fez o gol, um golaço. E depois ainda teve uma outra oportunidade. Mas a partir do momento em que o Flamengo empatou a partida, o Flamengo amassou o Vasco. Essa que eu acho que é uma boa definição. O Flamengo atropelou, o Flamengo criou inúmeras oportunidades. O goleiro do Vasco fez muitas defesas no jogo. E o Flamengo, além das ótimas defesas do goleiro do Vasco, uma dessa bola cairia lá dentro da rede. E foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro gol do Flamengo acontece numa jogada ali meio atrapalhada, mas que o jogador do Vasco, que é o Michael, não consegue sair jogando. Ainda assim, o Arrascaeta disputa ali a bola com ele, ganha dele a bola, toca meio assim pro alto, assim pro Everton Cebolinha, que acerta um belíssimo chute pro gol e faz um golaço e empata o jogo, traz o Flamengo no jogo. É a partir dali que o Flamengo domina completamente o jogo. Com isso, com o passar do tempo, o Flamengo melhor, criando oportunidades, o goleiro do Vasco faz uma grande defesa, vai fazendo grande defesa, vem o escanteio em que o Flamengo cobra rápido ali e o Everton Cebolinha joga a bola literalmente no peito do Pedro, que faz gol com o coração, vamos dizer assim que o pessoal correndo, brincando. Fez gol com o coração, mais um gol do Pedro de peito pelo Flamengo. Minutos depois, o Flamengo fez outro gol em cobrança de escanteio, que o Everton Cebolinha cruzou e o Davi Luiz acertou um chute maravilhoso, acho que marcou o primeiro ou segundo gol dele pelo Flamengo. Tipo, o primeiro tempo estava perfeito e ficou ainda melhor porque facilitou, vamos dizer assim, para a sequência do jogo, porque o jogador do Vasco foi expulso. No final, numa entrada duríssima em cima do De La Cruz, muito bem expulso, muito bem o VAR também, porque o árbitro não marcou, deu só cartão amarelo. No segundo tempo só deu o Flamengo e assim como a torcida tanto pedia, em jogos que o Flamengo esse ano mesmo deu mole, em estar com vantagem numérica, o Flamengo não soube aproveitar, o Flamengo não fez gols, pelo contrário, o Flamengo sofreu gol da Goianiense, sofreu gol no jogo da Libertadores, e dessa vez não, o Flamengo foi para cima, muito no embalo da torcida, Tite pedindo pro time buscar mais o gol, buscar mais oportunidades, o time claramente no campo também queria isso. E foi assim, já no começo do segundo tempo, o Pedro deu um belo passe e o Arrascaeta fez um belíssimo gol. Aí o Flamengo foi criando oportunidades, mas foi parando em grande defesa do goleiro do Vasco ou ir chutando para fora. Eu sei que a partir dali o Flamengo ainda conseguiu fazer mais do gol, mesmo após as substituições do Tite. O Bruno Henrique entrou. Ainda mais Exatamente, que melhorou ainda mais o time. O Bruno Henrique entrou e fez um belo gol, uma jogadaça individual do Arrascaeta. E ainda deu tempo do Gabriel entrar já ali pros 15 minutos, 20 minutos finais e marcar o 6º gol do Flamengo no jogo. Numa partida que, assim, memorável, uma partida em que todo flamenguista vai sempre lembrar com orgulho e com alegria, porque a gente está vendo o Flamengo melhorar e o Flamengo finalmente fez a partida que a gente espera. Quem sabe esse 6-1 em cima do Vasco não seja o 6-1 do Flamengo contra o Goiás, arrancada de 2019. É claro que tem agora a Copa América que vai atrapalhar, que o Flamengo vai perder, vai ficar desfalcado com os jogadores que vão para as seleções, mas quem sabe o Flamengo não tenha sido o início de um começo, vamos dizer, de uma caminhada para um possível título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu estou um pouco emocionada demais com a grande vitória do Flamengo, mas quem sabe pode ser um título, não sei. Vamos ver. Lá na frente a gente vai saber. Então, é difícil até a gente colocar em palavras a partida que o Flamengo fez contra o Vasco. Porque se a gente for analisar friamente, o início do jogo do Flamengo não foi bom.
O Flamengo deixou a desejar, principalmente na marcação do meio-campo, nos primeiros minutos, quando o Vasco conseguia recuperar a bola e contra-atacava, principalmente em cima da posição do Vina. Tanto que o gol sai em uma bola em que o Gerson, ao invés de tentar dominar, ele tenta tocar de primeira, ele é desarmado, o Vasco puxa contra-ataque e a bola sai na linha lateral. Daí sai o gol do Vasco. Mas no momento em que o Flamengo conseguiu apertar a saída de bola do Vasco e fazer com que eles dessem chutões, simplesmente o Verratti saiu do jogo. O Vasco parece ser naquele momento que já estava com um homem a menos, porque ele não tocava na bola, ele tentava marcar a dupla de zaga do Flamengo, mas o Vasco estava completamente recuado. Então isso facilitou para o Flamengo, porque assim, no momento que o Flamengo conseguiu bloquear essas subidas do Vasco, o Flamengo simplesmente pegava a bola e ia atacar, pegava a bola e atacar, pegava a bola e atacar. E bom, o gol do Flamengo, eu disse e eu continuo com a minha opinião. Por melhor que o Flamengo estivesse naquele momento, o Flamengo achou o gol. Vai deixar claro, mérito total do Everton Cebolinha, que ele chutou um grande chute de primeira. Mas o Flamengo ali naquele momento, o Flamengo achou o gol, porque pra mim o Vasco estava até melhor do que o Flamengo. E depois do gol do Flamengo de empate, só deu o Flamengo não deu nenhuma chance pro Vasco. Acho que assim como a torcida pediu muitas vezes que o Flamengo atacasse quando ele tinha oportunidade, quando ele sabia que o adversário estava com um homem a menos, para que ele fizesse uma goleada histórica, por exemplo, no Campeonato Carioca. O Flamengo vence o Fluminense, se eu não me engano, de 2-0. E o Fluminense também tem um homem a menos. E o Flamengo não consegue golear o Fluminense. Algo completamente distinto do que foi com a partida contra o Vasco. O Flamengo simplesmente não tirou o pé. Você via claramente o Tite na lateral do campo pedindo para o time atacar sem parar. E acho que a arbitragem foi até legal com o Vasco, se você pensar que eles não deram o acréscimo. Porque assim, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, ou competições sul-americanas, teremos acréscimos. Independente do resultado, teremos acréscimos. E na partida contra o Vasco, o Flamengo vencia por 6-1 e o árbitro decidiu não dar acréscimo, o que eu acho um equívoco, porque você tá meio que demonstrando que, se o adversário estiver tomando uma goleada, não precisa dar acréscimo. Mas se tiver 1-0, 2-1, podemos dar acréscimo. E lá na frente a disputa do campeonato pode ser por saldo de gols. E também tem aquele negócio, existe regra, e regra diz que sim, se você fez substituições, você tem que dar acréscimo se o árbitro decidiu não dar. Eu espero que também seja pensado assim quando o Flamengo estiver ganhando de 1-0, ou 2-1, ou 2-0, né? E a arbitragem decide dar só 3 minutos, 2 minutos, ou então nem dar acréscimo, né? Porque já que quando o Flamengo estava ganhando de 6-1, decidiram não dar acréscimo. Mas no geral, o Flamengo atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro. De verdade, eu acho que se a gente for pensar, o Flamengo tinha um início de campeonato muito complicado, inclusive as próximas rodadas serão complicadas. O Flamengo ainda enfrenta o Grêmio no Maracanã, na 8ª rodada. Na 9ª rodada eu acho que é o Atlético Paranaense, e depois tem o Fluminense também no Maracanã. O Atlético Paranaense é fora. E, bom, a gente sabe que na partida contra o Grêmio a gente tem dúvidas se o Flamengo poderá utilizar ou não os jogadores que serão convocados para a Copa América. A gente espera que sim, porque será muito importante, principalmente se a gente pensar que, por exemplo, o Ayrton Lucas precisa se recuperar e ele ainda está fora, o Vina está jogando, jogou muito bem, inclusive, na partida contra o Vasco. A gente viu que o Alan se lesionou, uma perda gigantesca para o Flamengo, porque o Pulgar já não vai enfrentar o Grêmio, então a gente já sabe que o Flamengo tem 2 baixas para o meio campo para o duelo contra os gaúchos, daqui a acho que 11 dias, numa quinta-feira, dia 13. Então o Flamengo sabe que vai sofrer nesse princípio de jogos da Copa América com o meio campo. A gente não sabe, por exemplo, se o Tite vai decidir ou não colocar o Gerson no meio campo. Se sim, um jogador vai, obviamente, botar um ponta, e se não, aí o Tite vai ter que repensar bastante coisa. Do jogo do Flamengo contra o Vasco, os destaques, eu acho que vários. Sim. Vamos dizer que Everton Cebolinha, Arrascaeta, Pedro. Sim, Davi Luiz também pode ser, também. que seja destaques, acho que os melhores destaques positivos da vitória do Flamengo. Mas se eu fosse dar aquele tal o cara da partida, o craque da partida, com certeza seria o Everton Cebolinha. Eu também. Porque acho que, se não me engano, ele fez um gol e deu 2 assistências. E essa participações nos gols foram exatamente nos primeiros 3 gols do Flamengo, nos 3 gols em que o Vasco tinha 11 jogadores em campo. Ele fez o primeiro gol, e o primeiro gol foi fundamental para o Flamengo no jogo, porque trouxe o Flamengo de volta para o jogo, fez o Flamengo crescer após esse gol. E ele deu 2 assistências maravilhosas. A primeira para o gol do Pedro, uma jogada individual maravilhosa.
E depois cobrou muito bem o escanteio pro Davi Luiz fazer o gol. Então, acho que assim, embora a Arrascaeta, se eu não me engano, também tenha feito um gol, tenha dado uma assistência, acho que, na minha visão, é justo dar o craque da partida pro Everton Cebolinha, porque no momento em que o jogo ficou mais difícil pro Flamengo, foi ele que decidiu. Então, acho que justo ele ser o craque da partida, né? Ele, com certeza, pra mim, é o melhor jogador da partida, porque os 3 gols que ele participa diretamente são os 3 primeiros gols, e são os 3 gols que, por exemplo, o Flamengo estava com 11 contra 11. Então, totalmente, o Everton Cebolinha, mais uma vez, provando aquilo que a gente já falou, que ele é um jogador muito essencial nessa equipe. Por melhor que seja o Bruno Henrique, por conta das características, o Everton Cebolinha está bem acima atualmente do Bruno Henrique. E esse é um bom momento do Flamengo, né? Como eu já tinha comentado, 5 vitórias seguidas. O Flamengo do Tite, que, né, depois daquela derrota pro Palestino, meio, tipo, inacreditável, o Flamengo vence 5 partidas seguidas. Passou pela tormenta. E dessas 5 partidas, 4 jogando muito bem. Foi exatamente no momento em que fez as modificações de botar o Gerson de ponta direita, o meia aberto pela direita. De La Cruz jogando de segundo volante, algo que todo mundo, a torcida, tanto pedia, foi algo que o Tite fez e tá dando certo. Porque de lá pra cá o Flamengo ganhou as 5 partidas e jogou muito bem em quase todas essas partidas. Então, é algo que é um ponto pra torcida. Então, às vezes aí, né, escutar um pouco o povo, dar uma... Né, as características dos jogadores nos últimos anos do Flamengo. Eu já disse isso, que... O Gerson era, sim, o substituto natural do Everton Ribeiro. Não é só porque eles são... Ambos usam a perna esquerda, preferencialmente. Só que por conta da característica. O Gerson era um jogador muito importante no time do Jorge Jesus, jogando como segundo homem. Só que o Flamengo jogava numa parte do campo. Não precisava recuar tanto. E o Gerson, por mais que seja um jogador que corra, que marque, ele não tem a característica, por exemplo, que o João Gomes tinha. Então, o Flamengo, por exemplo, de 2022, era um time que eu posso dizer muito equilibrado, exatamente por ter um João Gomes e um Thiago Maia. E aí o quarteto ofensivo tinha muito campo para poder jogar e menos campo para marcar. Já o Flamengo, com o Gerson jogando de segundo homem de meio campo agora, nessa nova, desde o retorno dele, o Flamengo não conseguia ser equilibrado. Então, aquilo que eu falei e que eu já defendi era o Gerson de segundo homem, obrigado, foi ótimo, foi fantástico, mas não dá mais. Gerson é meia pela direita, ou ponta num 4-3-3, 4-2-3-1, como queira dizer. E ali até mesmo ajuda o Flamengo a controlar mais o jogo, algo que o Flamengo do Tite estava sofrendo muito. E tendo o Gerson ali, o Flamengo, eu só lamento mesmo que o Flamengo não tenha um lateral que chegue bem à linha de fundo. Porque você viu no lance, por exemplo, do último gol do Flamengo, que o lateral chega à linha de fundo, cruzamento. Pois é. A única notícia ruim, vamos dizer assim, dos últimos 2 jogos do Flamengo são as lesões, do caso no jogo contra o Vasco, do Alan. Sim. E no jogo no meio de semana, na Libertadores, contra o Milionários, que o Ayrton Lucas também saiu machucado. Os dois eu acho que são lesões musculares. 2 jogadores que seriam titulares ou vão ser titulares nesse tempo em que o Flamengo não vai ter jogadores que serão ou já foram convocados para seleções para jogar a Copa América. Eram 2 jogadores que eram fundamentais para o Flamengo e o Flamengo provavelmente não terá eles nesse primeiro momento. Sim. E assim como não terá o Vina e o Pulgar, porque eles estarão com as suas seleções. Nesse aí, acho que é algo que o Tite poderia ter colocado para jogar. No caso, o Pulgar, no caso contra o Vasco, e na partida contra o Milionários poderia ter jogado o Ayrton Lucas, porque se eles se machucassem, eles não jogariam pela seleção. E já os outros 2 que machucaram não vão jogar pelo Flamengo. E o Flamengo não tem, vamos dizer assim, na lateral esquerda, quem é o substituto? Vai ser um jovem, ou vai ter que modificar a formação. No meio-campo, o jovem, como é o nome dele? Igor Jesus é que será a primeira opção, mas com isso o Flamengo pode ter que modificar a forma. Por exemplo, o Gerson pode ter que parar de jogar pelo lado direito e ter que voltar a ser volante, porque o Flamengo não tem mais volante, vamos dizer assim, não nessas do primeiro time. É aquele negócio, eu tenho, vai ter que usar já base, tinha a minha opinião, e a minha opinião permanece a mesma.
Ou a gente vai saber se o Flamengo vai disputar o título ou não do Campeonato Brasileiro, dependendo de como o Flamengo estará a pontuação, não no final do primeiro turno, mas sim no retorno da Copa América. Porque se o Flamengo, vou dar um exemplo, o Flamengo tiver, sei lá, 4, 5 pontos atrás, por exemplo, sei lá, a Copa América acaba na 17ª rodada. Sim, eu ainda acredito que sim, o Flamengo tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, mesmo que, por exemplo, ficasse 5 pontos atrás. Mais do que isso, por exemplo, 7, 8, eu já acho um número Para um Atlético Mineiro, para um Palmeiras. muito grande, principalmente se a gente pensar que aí vai ser aquele momento que vai afunilar as outras competições e aí o Flamengo vai ter aquele negócio. Tô muito atrás, então se eu tiver que abrir mão, vai ser dos jogos do preferir Brasileiro. a Copa do Brasil e a Libertadores. Exatamente algo que já aconteceu com o Flamengo nos últimos anos. Então, o meu se o Flamengo estiver 5 pontos no máximo do primeiro colocado após o fim da Copa América, eu acredito que o Flamengo vai sim lutar fortemente para ser o campeão brasileiro. Pois é, uma vitória histórica do Flamengo contra o Vasco. A gente vem aqui com uma alegria enorme de vir aqui falar sobre essa partida, porque pra gente, flamenguista, como eu disse, é histórico, por Clássico dos Milhões é a principal, a maior vitória do Flamengo. Só a gente fica feliz em ver o Flamengo melhorando, crescendo na temporada. E bom ver que o Flamengo do Tite está finalmente fazendo grandes partidas e o principal, marcando gols, porque era algo que o Flamengo vinha tendo dificuldades. Os jogadores, só o Pedro vinha marcando gols e até ultimamente, antes, não estava marcando gols. Eu acho que nos últimos 5 jogos ele marcou em todas essas 5 partidas, mas não só ele, os outros jogadores do Flamengo também marcaram. Então é algo muito bom, uma notícia maravilhosa que os jogadores do Flamengo estão marcando mais gols, porque o Flamengo sempre foi conhecido de um time de marcar muitos gols e é algo que precisa continuar. E o Tite, vamos dizer assim, tem um time equilibrado, pode continuar tendo uma boa defesa, que o Flamengo precisa, para o Flamengo poder competir especialmente pelo Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo é um time que joga para frente e esses são o tipo de jogos em que nós, flamenguistas, adoramos ver o Flamengo jogar, porque o Flamengo é time grande, e time grande tem que jogar como grande ele é. Então, maravilhosa vitória. Acho que é isso, né? Acho que a gente tem que ficar muito feliz com essa vitória maravilhosa do Flamengo. É isso. E lembrando, para lembrar o fim, para terminar, o Flamengo volta a campo no dia 13 contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E, de novo, não sabemos ainda se o Flamengo terá os seus jogadores convocados ou não. E é isso.